sorte um bolão. Fique ligado na melhor transmissão. Equipe Rock Esportiva. Boa noite, pessoal. Muito boa noite para você, sintonizado conosco em facebook.com/Rock Esportiva, também no Facebook da equipe Onda Esportiva, da equipe Simbralo Eventos, do São Carlos em Rede e deste mundão de compartilhamentos aí do Facebook, do Instagram. Estamos chegando com a live desta quinta-feira, dia 30 de abril, encerrando o mês de abril aí de uma maneira muito especial, com o nosso convidado mais do que especial nesta noite de hoje, J. Júnior, narrador do Sport TV, estará conosco aí para bater um papo nesta noite de quinta e desde já agradecer aí a todos vocês que estão conosco, já chegando na nossa live, compartilhando e comentando a nossa live. Compartilhem e comentem mesmo aí a nossa live, mandem as suas perguntas para o Jota, que a gente vai ter o prazer aqui de ler os comentários e as perguntas de todos vocês nesta noite de hoje. Julião Cominotti já chegando por aqui. Boa noite, Rafa, mandando um abraço a toda a equipe Rádio Rock Esportiva. A Dani Pepino de Foz já está conosco também. O Miguel e a Gabi vão acompanhar atentos à live de hoje, porque gostam de assistir com o papai, né, os jogos no Sport TV, e não vão perder hoje aqui, mais uma vez, essa entrevista nossa hoje com o J. Júnior. Vamos começar a gerar os nossos amigos, né, da nossa equipe. Primeiro, Jotinha, nós vamos deixar a honra aí de ser anunciado um pouquinho depois. Então, conosco hoje, mais uma vez, boa noite, Ednelson, nosso comentarista Rádio Rock Esportiva. Seja bem-vindo, Dinho, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Rafa, boa noite, Rovanir, boa noite, Jota. Prazer muito grande estar recebendo você na nossa live aqui, né? E vamos conversar bastante aí sobre a sua história, sobre a sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita aí. E quem diria, cara, o cara que eu acompanhava desde criança, eu tô conversando com ele hoje aqui. Verdade, Dinho. Rova, boa noite, seja bem-vindo aí, nosso narrador Rádio Rock Esportiva. Boa noite, Rafa, boa noite, Nelson, boa noite, Jota. É uma honra poder estar falando mais uma vez com vocês e também hoje especial com o nosso narrador, o J. Júnior. Como diz o Ednelson, uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo. O Jotinha sempre esteve na nossa casa, né, todas as semanas, acompanhando jogos, desde a época lá da Bandeirantes, do Show do Esporte, e agora no Sport TV. Uma pessoa que a gente gosta muito, admira muito, e para mim é uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui em nossa live. É verdade, todas as palavras eu assino embaixo aí de todos vocês, endosso aí com muito carinho aí nesta noite de hoje. E, finalmente, né, José Franciscângeli Júnior, nosso J. Júnior, hoje conosco. Boa noite, Jota, primeiramente aí, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar aí de futebol na noite de hoje e falar também aí um pouquinho da sua carreira. Jota, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo convite, por abrir esse espaço aqui para esse pé vermelho de Americana, né? O nosso interior é realmente espetacular, como a gente ama o nosso interior, né? Rovanir, Ednelson, Rádio Rock Esportiva, prazer muito grande e tenho certeza que a gente vai levar um papo aqui super legal. Sem dúvida, Jota. A gente já ansioso o dia todo aqui, viu, Jota? A gente já conversando, ó, o Jotinha é hoje, o Jota é hoje. O pessoal mandando mensagem pra gente aí nas redes sociais, no nosso WhatsApp também aí, perguntando, é hoje mesmo? Não, é hoje, confirmado, o Jota é hoje com a gente lá. Fique ligado à noite aí para você poder acompanhar a nossa live. Ô, Jota, então já vou começar fazendo a primeira para você. Você que tem uma relação com a cidade de São Carlos, o seu filho Rodrigo trabalhou por algum tempo aqui na EPTV, né? Por muitas vezes você esteve aqui para receber prêmios, né? Principalmente na época do Antena Esportiva. A gente falava fora do ar também sobre o Cardoso Natal, sobre o Totó. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que você teve aí com a cidade de São Carlos, Jota. Pois é, Rafa. Tem cidades que a gente vai conhecer
conhecendo a cidade, a gente vai conhecendo as pessoas, né? E a gente vai somando e vai acrescentando um carinho muito grande, né? É o caso da cidade de São Carlos. E depois culminou exatamente com o que você disse, o fato do meu filho Rodrigo, né? O Rodrigo Francis Canges, que foi trabalhar aí na IPTV, ficou um bom tempo aí trabalhando na IPTV. Meu amigo Totó, de longas jornadas também, né? Do Troféu Antena. E isso foi durante anos e anos, né? E cada vez mais a gente ia ganhando amigos e ia se simpatizando com a cidade. Então, realmente, eu tenho, e além de tudo, né, transmiti aí vários e vários jogos, né, também da Copa São Paulo. Enfim, São Carlos é uma cidade que eu estou sempre lembrando dela. E, por isso, eu, quando recebi o convite de vocês, né, especialmente de você que entrou em contato comigo, eu fiquei aberto, fiquei feliz, porque eu iria conversar com amigos da cidade de São Carlos. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. O prazer é todo nosso, tenho certeza disso, viu, Jota? Ednelson, Dinho, pode chamar de Dinho, viu, Jota? A gente chama ele de Dinho também, a gente fala de Nelson, beleza. Mas o Dinho aí tá... Na intimidade. Já tá, já é da casa agora. Ô, Dinho, fica à vontade. Bom, Jota, como que foi, assim, seu início de carreira, né? Eu sei que é uma pergunta que você já está cansado de responder, né? Mas, assim, como que foi o início de carreira, sua passagem lá atrás pela TV Gazeta, depois a Bandeirante, até chegar hoje a ser o narrador da Sport TV e dos canais da Premier? O Dinho, Ednelson, primeiro, muito obrigado pela referência toda que você fez a mim, entendeu? Muito obrigado que me acompanha desde os tempos lá da Band, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Comecei em Americana, minha cidade, né? Onde eu nasci, cresci e envelheci, né? Estou aqui em Americana desde quando vim ao mundo, né? Trabalho em São Paulo há 44 anos e nunca morei em São Paulo. Eu sempre fiquei por aqui, na minha cidade de Americana. Então, eu comecei aqui em Americana, jornal e rádio. Depois eu fui para Limeira, uma temporada em Limeira, na Rádio Jornal, naquele campeonato que o Independente foi campeão da terceira divisão em 73. Em 74 eu fui para a Rádio Brasil de Campinas. Então, aí, a partir de 76, no meio de 76, eu fui para a Rádio e TV Gazeta. E a partir de janeiro de 81, eu fui para a Rádio e TV Bandeirantes, onde eu fiquei até janeiro de 1999. 2 meses depois, março de 99, eu fui trabalhar no Sport TV, né, na Globosat, no caso. Essa foi a minha caminhada até os dias de hoje. Rovanir? Rova, fica à vontade, Rova. Abri o microfone aqui, vamos lá. Jota, fico até meio embargado aí falar com você nessa noite, mas eu lembro aí no início, quando eu comecei a gostar de futebol, de esporte, lá nos tempos de Show do Esporte foi realmente uma grande revolução, né, para todos que gostavam de esporte, né? Era uma coisa nova e depois, anos depois, surgiu, né, Sport TV, ESPN, Fox Sports, mas aquilo que a Bandeirantes fazia já na década de 80. Conta um pouco pra gente como que foi esse projeto de participar de um projeto tão grande que foi o Show do Esporte, que marcou a vida de muitas pessoas na década de 80 e 90, os amantes do futebol e de todos os esportes, Jotinho. O Rovanir, o revolucionário Luciano do Vale, né? Saudoso Luciano do Vale. Ele foi um grande revolucionário, claro. Quem acompanhou, né, desde a implantação sabe que ele foi o cara que botou a cara, deu a cara para bater, né? Você vê, ele era o locutor titular da Rede Globo até a Copa de 82 e pediu demissão na Rede Globo exatamente sonhando, pensando num projeto desse, de colocar numa rede brasileira, nacional, na rede brasileira, aquilo que ele via muito na ESPN Internacional.
porque ele também ia muito aos Estados Unidos e via lá o trabalho da ESPN Internacional, né? E ele sonhava colocar aqui no Brasil né, um programa desse. Não seriam 24 horas no ar, mas um programa que preencheria o domingo todo, praticamente o domingo todo, do telespectador brasileiro, né? Então, o Luciano foi um visionário, foi um cara de peito, um cara de coragem, né, para deixar o posto que ele tinha, locutor titular da Rede Globo, e então ele chegou e expôs para todos nós o que ele pretendia colocar no ar, né? Eu já estava fazendo naquele meio de 1983, o Luciano chegou lá em 84, mas em 83 ele já colocou no ar o Show do Esporte, lá na Bandeirantes. E ele estava na Record, ficou apenas um ano na Record. Então eu já estava fazendo alguma coisa na TV Bandeirantes. Fazia alguns tapes, alguns compactos, eu já fazia. E fiz o Pan-Americano de Caracas, que a Bandeirantes transmitiu naquele ano de 83. E eu sempre tive contato com o Luciano nas viagens, nos hotéis, nos aeroportos, a gente sempre se falava, né? E ele viu o meu trabalho, voltando de Caracas, ele viu o meu trabalho na TV Bandeirantes, transmitindo vôlei, transmitindo basquete, e ele falou, eu vou levar você para trabalhar comigo, porque você é um cara de televisão. Ele me disse, né, educadamente e gentilmente, você é muito bom no rádio, mas você vai se dar melhor na televisão. E aí ele me puxou para trabalhar com ele, com toda a equipe, né, a partir do final de 83, na TV Bandeirantes, e depois, então, definitivamente, janeiro de 84, Show do Esporte que ele implantou e colocou no ar. Ô, Jota, nessa transição aí, quando você foi para Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes, eu vi uma entrevista sua, acho que foi no documentário, né? J. Júnior, a outra face do gol, né? Que está disponível, um trabalho sensacional. Está disponível no YouTube, o pessoal pode assistir aí, que não vai se arrepender. É muito bom mesmo. E eu vi você falando da sua ida para a Rádio Bandeirantes com a reunião com o Flávio Adalto, que foi na rua São Carlos do Pinhal, Jota. Foi isso mesmo? É isso mesmo, Rafa, é isso mesmo. Foi ali atrás da Gazeta, entendeu? TV Gazeta, Rádio Gazeta, eu trabalhava na Gazeta, né? E o Flávio Adalto, ele e Oswaldo dos Santos, né, saudoso Oswaldo dos Santos, foram os que me levaram para Bandeirantes. E o Flávio Adalto foi o cara que fez o contato direto, o primeiro contato direto comigo, né? Aí ele me liga e tal, e diz, onde é que você vai estar hoje, tal horas, assim. Eu falo, vou estar lá na Gazeta e tal. Eu vou lá. Você desce pela garagem, vai para a garagem do edifício Casper Libero, eu te espero ali, nós vamos conversar ali e tal. Falei, tá bom, vamos conversar, né? Claro, além do que, o Flávio Adalto era meu amigo e continua sendo meu amigo, né? E foi exatamente isso. Ele falando, expondo, né, o desejo de me contratar, juntamente com o Dalmo Pessoa, né? Eu fui com o Dalmo Pessoa, o comentarista, jornalista Dalmo, para Bandeirantes, fomos juntos lá para Bandeirantes, e aí, então, ele jogou a primeira proposta para mim em termos de trabalho, né? Eu tive alguma dificuldade para me desligar da Gazeta, porque o nosso querido Roberto Petri, né, um dos caras que mais me estenderam a mão lá em São Paulo, o Roberto Petri não queria me liberar de jeito nenhum. Não, fica aqui, você vai ser o nosso titular, você vai ficar, quanto ofereceram, a gente cobra, aquelas discussões, né, de contrato, né? E eu quase que cedi, quase que disse ao Petri, então eu fico, né? Mas depois, conversando com a família, conversando com os amigos, tudo, eu resolvi exatamente ir para Bandeirantes. Mas foi isso que você falou mesmo. Ali, numa rua de trás da Gazeta, Flávio Adalto me seduziu profissionalmente para que eu fosse trabalhar na Rádio Bandeirantes. Sensacional, sensacional. Pessoal na nossa live aqui te mandando um abraço aqui, ó, o Eli Roupeiro, que trabalhou aqui. É o Eli, né, daqui da vizinha Tirapina. Hoje está no comercial lá de Ribeirão, né? O Eli que fez um trabalho muito bacana aqui na cidade de São Carlos e hoje está lá Eli, no comercial.
Luciano Alves de Lima, que é árbitro da Federação Paulista de Futebol, também mandando um abraço. O Renan Daiane, o Fábio Luquezzi. Valeu, Luciano. O David Mangerona. Boa noite, Rafa e Nelson. Que prazer, Jotinha, na Rock Esportiva. Grande narrador, tá mandando aqui o David. Muito obrigado. Muito obrigado. Fábio, muita gente realmente aqui passando na nossa live. Continue aí, gente. Ligadinhos aí, compartilhe, comenta a nossa live aí. Mandem as perguntas aí que vocês tiverem também pro Jota. Ô, Ednelson, sua vez aí, Edinho. Bom, na época da Band, né, o canal do esporte, né, esse slogan ficou marcado, acho que para todo mundo, né. Tinham aquelas transmissões assim alternativas, né, era jogo do futebol de aspirante, eram as transmissões do Rui Chapéu, de Fórmula Indy, e o time assim, de narradores lá era impressionante, né? Era o Luciano do Vale, o Jota, Silvio Luiz, o Alexandre Santos, depois o Marco Antônio. Então, assim, era uma coisa, era um achado, né? Uma coisa que eu falo que hoje na TV, acho que a gente nunca mais vai conseguir reunir um time desse, né? E como que era a interação, Jota, com essa equipe, assim, quem vai narrar o quê? Como que vamos dividir esse trabalho? Como que era a conversa entre vocês? O grande sucesso do Show do Esporte, viu, Edinho, aqueles anos todos, né, foi até dezembro de 98, desde 83, olha quanto tempo, um dos grandes fatores que levaram aquela equipe e a Band na época ao retorno que teve, ao sucesso que alcançou, foi o bom relacionamento da equipe, entendeu? Mas muito bom mesmo. Aí alguém pode dizer assim, mas então não tinha problema, era um paraíso. Não, é evidente que não. Em nenhuma empresa você tem 100% paraíso, né? Mas se você tiver 60%, 70% de paraíso, de convivência, né, de entendimento, de respeito entre as pessoas, já é uma vitória. E a gente conseguiu isso, entendeu? Agora, muito disso também pelo comando do Luciano, como diretor da equipe, sabe? O Luciano me surpreendeu como locutor esportivo, como narrador, não surpreenderia a ninguém qualquer tipo de comentário em relação ao Luciano. Mas ele me surpreendeu como diretor, como um gerenciador de grupo, gerenciador de equipe, né? Então, o Luciano teve uma parcela gigantesca para que todos se afinassem, para que todos dessem as mãos e vamos tocar esse projeto aqui que é bom para todo mundo. Até porque, um outro aspecto, e agora entra no aspecto financeiro da coisa, o Brasil vivia ali, a partir de 82 e tal, uma crise muito grande. Aliás, quando que o Brasil não teve crise, né? Mas ali, a partir de 82, com aquela maxi desvalorização e tal, Delfim Neto era um ministro, blá, 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 a Bandeirantes estava numa situação muito complicada, assim como muitas empresas no Brasil, né? E nós estávamos, pela Bandeirantes, com um salário atrasado de 3, 4 meses. Estava todo mundo sufocado pela situação do país e que acabou atingindo a TV Bandeirantes e outras emissoras também naquela oportunidade. E o Luciano chegou juntamente com o Kiko, né? o Kiko Leal, e com o Paulo Roberto, outro grande cara grande peça dessa máquina, e o Luciano chegou com a proposta de, em levando alguns profissionais da Bandeirantes para a equipe dele, ele nos deu, né, a cobertura financeira dos atrasados e ainda com um novo salário na equipe dele, um salário de dignidade, um salário que todo mundo nunca esperava ter, entendeu? Então, além dessa injeção, que é sempre muito importante, porque somos todos profissionais, ainda teve depois aquilo que eu acabei de falar para você e para todos. O Luciano sabendo conduzir, sabendo gerenciar. Então, isso aproximou ainda mais o grupo. Fantástico, fantástico.
O pessoal mandando pergunta aqui, Jota. O Júlio, que é treinador de goleiros aqui do Grêmio São Carlense, tá mandando aqui, ó. Jota, como você se prepara para narrar um grande clássico? Quais são as técnicas em narrar com tanta emoção os grandes jogos? Um abraço para você, Júlio. Capricha nos goleiraços aí, hein? Trabalha bem o pessoal aí, ele é competente, claro que trabalha, né? A gente para muitos ou para poucos, eu acho que para poucos, né? O nosso trabalho é uma diversão, né, Rovanir? Ele vai narrar futebol, oh, que beleza. Claro que é gostoso, claro que é prazeroso. A gente faz o que realmente gosta, né? Mas é um trabalho de muita responsabilidade. Você tem responsabilidade com quem está te assistindo, com quem está te ouvindo. Você tem responsabilidade com a sua empresa, os patrocinadores, né, os apoiadores. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente acaba se preparando com minúcias, né? Então, por exemplo, lá no Grupo Globo, no caso, tanto para a Globo quanto para o Sport TV, tem uma empresa que cuida disso tudo, das estatísticas, da ficha de cada jogador, o perfil de cada jogador, de cada treinador, histórias, históricos, né? O Corinthians e São Paulo decidiram o título no ano tal, e hoje estão decidindo o título tal. Sabe, são coisas que a gente vai incrementando, vai acrescentando, além, evidentemente, do preparo para o espetáculo que você vai pontuar, que você vai oferecer, né? Então, é um trabalho que a gente começa 2, 3 dias antes, para poder, no momento do evento, no momento da decisão, do jogo importante, está todo mundo preparado. Você está municiado para fazer o seu trabalho. E quando é uma decisão, então, né, o próprio espetáculo fala por si, né? Muitas vezes você não precisa nem, nossa, eu preciso vibrar aqui hoje. Não, o espetáculo vai te fazer vibrar, né? Ele é que vai te dar munição para você vibrar, para você participar junto, para receber aquela energia, né? Então, é um conjunto, viu, Júlio? É uma coisa que a gente tem que valorizar muito quem está por trás. Produção, coordenação, né? Tudo aquilo que eu acabei de dizer. A gente não vai para lá só com coisas nossas. A gente recebe muito apoio de toda a equipe para qualquer evento, não só para as decisões, não. Fantástico. O Betão Dias também mandando um abraço, o Gustavo Rodrigues, Felipe Toledo, Fernando Carvalho, a Tânia Viana, o Ney Silva, nosso treinador. Obrigado, pessoal. Obrigado. Ney Silva, que é treinador, está lá em Ribeirão também. Quem mais aqui? Ney Santos está conosco, grande Ney Santos. Deixa eu ler essa do Ney aqui, ó. Olá, pessoal, abraço a todos e ao Jota. Trabalhei com o Rodrigo, filho dele, na IPTV. Pergunte ao Jota como é ser um narrador contemporâneo ao longo de tanto tempo de carreira. Um abraço, Ney. Um abraço. Vou falar para o Rodrigo. Ele está na estrada nesse momento, está voltando lá de São Paulo. Mas eu vou dizer para ele que você deu esse recado aí muito legal e muito gostoso em ter trabalhado com ele, né? Então, a gente tem que... Hoje, por exemplo, essa pergunta vem muito para mim, sabe? Para mim e para os locutores que têm um pouco mais de tempo, né? de microfone e tal. A gente tem que entender, eu pelo menos entendo assim, que nada é estático, nada fica estagnado. Então, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, novos narradores vão surgindo e surgirão, novos comentaristas, repórteres, tudo isso a gente sabe. Então, para você se encaixar, né, depois de tanto tempo na profissão, eu entendo assim, você nunca faz um trabalho, você nunca faz uma transmissão para uma determinada faixa de telespectador, faixa etária. Você não faz só para garotos, você não faz só para gente de meia idade, você não faz uma transmissão só para idosos, né? Você está fazendo uma transmissão para essa gama toda. Então, eu sempre procurei fazer o seguinte, o meu trabalho, né,
não direcionando ele para a faixa jovem, que hoje tem faz uma outra leitura do que seja narrar futebol na televisão. Não faço só para os idosos, que já viveram bastante, que tem também uma outra predileção, né, de ritmo, de entonação, aquela coisa toda. Eu procuro um meio termo, entendeu? Eu procuro não decepcionar a maioria. A gente decepciona alguns, porque isso é da vida. Ninguém agrada a todo mundo a todo instante. Mas eu procuro sempre um meio termo. Nunca fugindo da imagem, porque a imagem é que é a mais importante de todas as coisas numa transmissão de futebol, numa transmissão esportiva. Ela é que está ali para o telespectador. O narrador, eu sempre digo isso, ele é importante, o repórter, todos somos importantes. Mas o narrador, diante da imagem, ele é só um detalhe. Ele não é o astro da transmissão, ele não é o grande cara da transmissão. O grande negócio da transmissão é o que o telespectador está vendo, entendeu? Então, eu procuro, assim, respeitar a imagem, pontuar, né? Esclarecer algumas coisas que, no meu entendimento, seriam importantes para quem ficou em dúvida em casa. É um trabalho meticuloso, mas é muito bom, é muito prazeroso, e eu ainda não me cansei disso, não. Ah, nem deve. Que bom que não pensou. Ó, de narrador para narrador, Rova. Vamos lá. Estou engatinhando ainda, um dia eu chego lá. Vamos lá. Claro Assim, que chega. vamos chegar assim, se Deus quiser. Eu tenho 5 anos narrando, né? Eu comecei em 2015, fazendo narração. Já tinha muita vontade desde o início. Fiquei muito tempo em assessoria de imprensa, e aí, em 2015, comecei a fazer narrações. E a gente sempre tem alguma história guardada engraçada durante, né, esses anos narrando. Eu gostaria que você contasse alguma história, tipo, curiosa, pitoresca aí, nesses anos que você tem de narração esportiva. Ah, tem sim. Oh, e como tem? Tem muitas histórias. Teve uma... quando eu estava na Rádio Jornal de Limeira, né? O FFC, o Fernandópolis Futebol Clube, jogando contra o Independente de Limeira naquele ano de 73. Era jogo de ida e jogo de volta. No jogo de ida, em Limeira, quebrou o maior pau, né? Foi uma confusão, foi uma correria, foi um negócio estrondoso. E aí tinha o jogo de volta lá em Fernandópolis, né? Em Limeira, 2 rádios transmitiam futebol, a Educadora e a Rádio Jornal. Eu estava pela Rádio Jornal. E aí fomos para Fernandópolis, para o jogo de volta. E todos nós já com um pé atrás, porque alguma coisa ia ter, porque sabe como é que é, né? O futebol e as torcidas. E nós fomos os primeiros a chegar no estádio, entendeu? E quando nós chegamos no estádio de Fernandópolis, foi uma recepção que vocês já podem imaginar, né? Primeiro, não estávamos convidados para o evento, aqui vocês não entram. Conseguimos chegar até a cabine. Aí na cabine, começamos a transmissão, alguém chegou ao nosso lado ali, puxou todos os cabos, desligou tudo e falou: não, vocês não vão transmitir o jogo aqui, porque lá em Limeira vocês disseram isso, falaram aquilo e tal. Bom, terceiro episódio. Mandaram a gente para narrar o jogo ali na pista de atletismo, ali perto do Alambrado. Imagina você. Aí nós fomos lá para baixo. Aí começou a vir de tudo, né? Vinha chinelo, vinha pedra, vinha copo com cerveja, copo com não sei mais o que na nossa cabeça e tal. Foi muito complicado, evidentemente. Para resumir, nós conseguimos transmitir na subida da escadaria do túnel do vestiário do Independente. Ficamos deitados ali, né? E imagina você, ao nível do campo ali para transmitir o jogo. E tinha um cidadão lá de Fernandópolis, que depois a gente ficou sabendo que era da diretoria, que ficava ali do nosso lado para ouvir o que a gente estava falando. Conforme o que a gente falasse, ele tirava do ar de novo, entendeu? E mais uma historinha também, que é essa lá nos tempos de Rádio Clube, né?
para você transmitir fora da sua cidade. Hoje não, hoje tem internet e tal, mas naquele tempo, naquela época, era uma linha para transmitir e uma linha de retorno, né? TX e RX. E a rádio achava que o retorno custava muito caro. 2 linhas é muita coisa. Vocês vão só com a linha de transmissão. Combina com o operador, 3 horas da tarde, boa tarde, Americana e tal, e vai em frente. O operador só puxa a chavinha e coloca vocês no ar. E nós fomos para São Caetano do Sul transmitir um jogo lá. Voltamos, hoje tem celular, você poderia ligar, poderia até transmitir pelo celular, se fosse o caso. Não tinha nada de comunicação, né? Se você achasse um orelhão ali, já era uma... Nem sei se tinha orelhão na época, lá em 1970. Não tinha ainda. Aí nós chegamos em Americana e o operador estava na sacada da rádio, lá em cima, Pereirinha. Estava lá na sacada, assim, o nosso gerente, o Pianelli, encostou o carro, saímos do carro, olhamos para o Pereirinha, né? E aí, Pereira, beleza? Como é que foi a transmissão? Ele falou, seu Geraldo, que era o Pianelli, né? Tá todo mundo ligando aqui querendo saber quanto foi o jogo. Não chegou nada aqui. Então, nós fizemos lá todo o trabalho, abertura, transmissão, vestiário, e nada foi para o ar. Isso já deve ter acontecido com muita gente do rádio, né, pelo nosso interior afora. Mas eu passei por isso. Eu peguei essa época aí do TX e o RX, mas já tinha o celular, viu, Jotinha? Então, quando falava, a gente fazia pelo celular com o Cardoso Natal, mas o Cardoso contava várias histórias dessas também. Viajava de trem, para algumas cidades eles iam de trem na época, na década de 80, de 70 e 80. Sim. E aconteceu algumas vezes com ele também, né? Chegar aqui não tinha... Nós fomos transmitir o jogo. Fomos transmitir o jogo em Cafelândia, também nesse ano de 73 aí, né? Chegamos lá no campo da Cafelandense e não tinha cabine, não tinha nada. E o pessoal improvisou lá esses palanques, né? Dos famosos palanques dos comícios, de leilão, de quermesse, aquela coisa, né? E ali eles alojaram, então, as rádios, a rádio local e nós duas, as 2 rádios de Limeira, né? E aí a gente começou a transmissão. Só que o campo estava cheio, porque era um jogo importante, da Cafelandense Independente, e o pessoal dali do Alambrado não conseguia mais ver o jogo. E aí começou todo mundo a subir no palanque, né? Começou todo mundo a subir, e o palanque estava cedendo, entendeu? De tanta gente que tinha lá em cima, o palanque já estava pendendo, assim, e a gente transmitindo o jogo, tá? Não chegou a cair, mas não sei como não caiu. Eu acho que é a região, viu, Jota? Porque eu fui transmitir em Lins em 2008, com o Givago narrando aqui de São Carlos, a Rádio Clube daqui, e com o Carlito Sardelli transmitimos em cima de um freezer lá, que não tinha cabine pra gente, e transmitimos naquele jogo contra a Linense em cima de um freezer. Eu lembrei de mais uma, você falou em cima de um freezer e tal, nós fomos fazer um jogo em Águas de Lindóia, né? Que não dava para fazer ali, era um reservadinho, um cubículo ali, que seria cabine, mas não tinha jeito ali, não tinha como você... E nós tivemos que subir, pegar uma escada, subir e transmitir de cima da laje. Na laje que nós conseguimos transmitir aquele jogo lá em Águas de Lindóia também. Sensacional. E parece que é mais gostoso, não sei. Naquela época a gente se divertia muito com isso e fizemos o jogo. Conseguimos fazer numa boa lá. Com toda essa dificuldade que o interior proporciona, mas é uma escola fantástica, né, para todo mundo, né, Jota? É uma delícia, é uma delícia. Quem mais está na nossa live aqui? Fernando Cordeiro, Jota Júnior, quantos jogos do Coringão com a belíssima narração aí do Jota. Um abraço pro Fernando. Obrigado, Cordeiro. Pedro Guilherme, o PG está conosco aqui, ó. Salve, amigos. Grande Jota, o PG que é narrador da CBN Araraquara aqui, foi do Onda Esportivo. É do Onda Esportivo ainda, né? Da cidade de São Carlos. E narrando a Ferroviária esse ano. Quem mais aqui? Fábio Luquezzi. Jotinha, de vários jogos narrados, qual foi o jogo mais emocionante que você narrou? Qual que te marcou mais? Foram muitos, viu? O Luquezzi, foram muitos, né? Porque também, depois de tanto tempo, né, a gente
E também foram muitos que não tiveram graça nenhuma, vamos ser sinceros, né? Mas faz parte do jogo, né? Eu sempre ressalto a minha transmissão. A minha primeira Copa do Mundo foi na Argentina, em 78, pela Rádio Gazeta, né? E eu tive a oportunidade de transmitir ali o primeiro e único jogo da seleção brasileira numa Copa do Mundo, e que eu transmiti, que foi aquele Brasil e Itália decidindo o terceiro lugar, no Monumental de Núñez, que o Brasil ganhou da Itália pelo placar de 2-1, voltou para o Brasil, como todos sabem, em terceiro lugar e invicto naquela Copa do Mundo, né? Então, esse foi um jogo marcante, porque um jogo de seleção brasileira, né, fora do Brasil e na minha primeira Copa do Mundo. Inesquecível, né? Ainda mais com o gol do Nelinho, né? Daquele jeito lá, né? Não tem nem como esquecer, né, Jota? Ele batia mal na bola, né, Edinho? Mais ou menos, né? Ô, Dinho, já emenda pro Jota mais uma. Bom, o Jota falou do jogo, né? Eu lembro de alguns gols narrados por ele que me marcaram, né? Eu lembro do jogo um gol do França contra o Rio Branco, né? Um belo gol de bicicleta, né? Eu faço uma comparação que o Galpoeiro no gol do Ronaldinho Gaúcho falou assim: olha o que ele fez, e você previu, você falou, olha o que ele vai fazer. Eu lembro até hoje dessa narração. Lembro daquela sapatada lá da Colômbia na Argentina também, de 5-0 lá. 5-0, foi também, foi. Foi um passeio, jogo, né, Edinho? Foi um baile, né? Para você, Jota, qual foi o gol mais bonito que você narrou? Olha, naquela Copa América de 89, né, que aconteceu aqui no Brasil, eu estava em vias de me transferir para a TV Globo naquela oportunidade, 1989. E eu estava naquela, vou, não vou, porque além de eu estar muito bem na Band, né, e de ter todo o carinho do Luciano, do Kiko, da própria direção da Bandeirantes, eu teria que morar no Rio de Janeiro para trabalhar pela TV Globo, né? E eu, caipira de Americana, não aceitava essa ideia de repente, ter que morar no Rio de Janeiro. Nada contra o Rio de Janeiro, evidentemente, mas tudo a favor de Americana, do meu interior, né? Então, o Luciano, para ainda reforçar o desejo de que eu continuasse na equipe, ele me deu aquele jogo Brasil, acho que foi Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, não sei, aquele gol do Bebeto, aquele voleio do Bebeto no Maracanã, né? Que foi um gol extraordinário até hoje. Eu não sei se foi contra a Argentina, depois a gente vai ver. Argentina, né? Argentina, 2-0 para o Brasil. Exatamente. Então, aquele gol é inesquecível, sabe? Porque eu fui crescendo na jogada, fui crescendo e o Maracanã inteiro crescendo com a jogada também. Então, imagina você, né, o Rovanir, você que é narrador, imagine você no Maracanã, um jogo de seleção brasileira, a jogada vai se desenvolvendo, você sente que vai sair coisa boa, né? E o Bebeto faz aquele gol, faz aquela finalização naquele voleio fantástico, né? Então, esse foi realmente um gol, eu posso colocar entre os mais bonitos que eu pude transmitir. Sensacional. Já tinha, pessoal... Rafa. Pois não, pode complementar, Dinho. Só me permite fazer um comentário, né? Lógico. Jonathan, eu lembro que eu estava na quinta série, em 1990, na época da Copa, né? E eu lembro que eu estudei pra caramba para sair de férias antes de todo mundo, só para assistir a Copa, né? Porque eu estudava à tarde, os jogos na Itália, era tarde e tal, né? Eu me lembro do jogo que você narrou, se eu não me engano, acho que foi Iugoslávia e Espanha. Se eu não me engano, acho que foi Iugoslávia e Espanha. Eu lembro que era Iugoslávia, agora não lembro o adversário. E eu estive na Itália em 2017, né? Em Verona, lá no estádio do Bentegord. E eu lembro que eu estava no estádio, assim, e eu ficava imaginando, puxa, qual será que foi o gol que o Jota narrou o gol? Eu lembro que tinha o Stojkovic, que fez um gol de falta, um baita de um golaço, né?
Eu lembro da sua narração, eu ficava imaginando, onde será que o Jota não? Eu lembrava de você falando, você narrando, você falando que não era a Copa do Butraguenho, que ele, a Espanha, não era a Copa do Butraguenho, que ele não estava bem. Só fazer esse comentário, porque foi muito legal. Quando eu estive lá, assim, a memória que me veio foi assim da Copa de 90, a sua narração do jogo da Iugoslávia contra a Espanha. Puxa vida, que legal, Edinho, que legal, pô, estar na sua memória, né, num trabalho que eu fiz, numa Copa do Mundo, aquela Copa da Itália, né, que foi extraordinária, né, não estou falando em termos de resultado, nada, mas em termos de cobertura, né, a Bandeirantes tinha o apito final, acho que você vai lembrar, né, sempre no final do dia, quer dizer, lá no fim da noite, quase madrugada, tinha o apito final que o Luciano apresentava e fazia aquele resumão, né, do que tinha acontecido naquela Copa, na Itália. E outra coisa, a Itália, né? País dos meus ancestrais, né? Então, para mim, juntou tudo ali. Juntou a emoção, juntou o evento. Foi extraordinária mesmo aquela Copa de 90. Falando em emoção, né, Jota? O narrador, ele leva a emoção pro público. O público fica muitas vezes emocionado com a narração, né? Que é feita de um gol ou de um título. E a gente sabe que quem está do outro lado ali levando essa emoção, muitas vezes tem que segurar bastante ali, né? Você falou desse momento para você na Copa do Mundo de 90 aí. E teve mais algum momento que você precisou se segurar realmente de tanta emoção que você sentiu ali na hora de narrar um gol ou um título diferente? Foram sim, foram muitos, foram muitos. Eu cito sempre, viu, Rafa, a Copa Pelé, a primeira Copa Pelé que o Luciano fez lá na Bandeirantes, em 87, com os Masters, né, com os veteranos, e que ele era o treinador, nosso saudoso Osmar de Oliveira era um médico, o professor Júlio Mazei, também saudoso professor Júlio Mazei, né? E eu transmitia os jogos, eu era o cara que transmitia, porque o narrador titular era o treinador, o Osmar de Oliveira era o médico, o Silvio Luiz não tinha chegado ainda na Bandeirantes. Aí sobrou para mim, felizmente sobrou para mim fazer aquele evento, né? E teve muitos momentos naquela Copa Pelé que eu me emocionei muito. Por exemplo, o jogo de abertura, que o Pelé, depois de muito tempo, aceitou jogar meio tempo pela seleção brasileira, em 1987, contra a Argentina, no Pacaembu. Ali foi um momento extraordinário, e quase que ele faz um gol, inclusive, né? E teve uma semifinal na Vila Belmiro, com uma tempestade, com chuva, vento, tudo que você pode imaginar, Brasil e Alemanha. E era uma semifinal. E o jogo estava ranço para a seleção brasileira. Tudo indicava que o Brasil não ia para a final, entendeu? E aí o Brasil conseguiu a vitória num gol que, se vocês pegarem aí no YouTube, vocês vão ver como é que foi aquele gol que o Brasil conseguiu se classificar. O Serginho Chulapa estava dentro do gol, a bola bateu nele, voltou, enfim. Foi uma coisa maravilhosa de se ver, claro, porque era uma seleção brasileira, né? Mesmo sendo de Master, e também da gente poder passar, né, para o telespectador aquela emoção daquele gol. Eu não me lembro direito, mas eu devo ter desafinado barbaridade, porque ali realmente não foi o gogó que gritou o gol, foi o coração, foi a mente, foi a alma. Sensacional. Vou passar a bola pro Rovanir, porque falando desse jogo ele aí estava nesse jogo, você estava nesse jogo, né, Rova? Era isso que eu ia falar. Eu fiquei até meio emocionado agora você relembrar esse jogo, porque foi. Lá? Eu tinha 9 anos de idade. Nunca tinha ido num estádio na minha vida. Meu pai me levou. Eu lembro que fiquei enchendo o saco dele, porque começou o show do esporte de manhã, era um domingo. Esse jogo foi, se eu não me engano, 7 da noite, no domingo. Isso. Choveu pra caramba no Pacaembu antes do jogo, falta de 4, 5 horas da tarde, foi um pé d'água. Depois abriu o tempo, o jogo foi até com um tempo bom. E aí eu fiquei falando, não, me leva que eu quero ir. E meu pai me levou, nunca tinha ido no estádio. E fiquei agora bastante emocionado em lembrar, foi, se eu não me engano, acho que
2, 3-0 para o Brasil. Pelé realmente jogou. Então marcou. Eu consegui, mesmo sendo de 78, poder ver o Pelé em campo, né? Já estreiei bem no estádio vendo o Pelé em campo. É um jogo que marcou muito. É quente. Você sabe que nesse jogo que você está falando lá do Pacaembu, que o Pelé jogou meio tempo, né? E ele queria voltar para o segundo tempo. Ele firmou com o Luciano, com a equipe lá, não, vou jogar só meio tempo, só meio tempo. Mas ele gostou tanto, estava se sentindo tão bem, que ele queria voltar para o segundo tempo. Nesse jogo, inclusive, que eu narrei lá com o Juarez Soares, né? Querido Juarez, saudoso Juarez, os meus 2 filhos, o mais velho, o Rodrigo, e o Ricardo, que veio logo depois dele, né? O Rafa só tinha 3 anos de idade, o mais novo, então não dava para levar no estádio. Mas o Rodrigo e o Ricardo, meus filhos, estavam ali, nas numeradas ali do Pacaembu. Também foi um momento inesquecível, marcante para os 2 também. Foi bem legal, foi bem legal. E aí, esse ano, nós voltamos ao estádio do Pacaembu, fizemos Palmeiras e Santos. Nunca tinha narrado um jogo no Pacaembu, então marcou bastante, porque foi o estádio que eu conheci primeiro. Um jogo tão importante como Brasil e Itália, né? Com, vários craques que fizeram. Foi uma reedição da final de 70, né? Já tenho vários jogadores que estiveram na final da Copa do Mundo de 70. Eu poder voltar esse ano para narrar um jogo lá no Pacaembu foi muito legal, foi bem emocionante mesmo. Agora estava fechado aqui. O Gustavo Rodrigues está conosco. Rony Silva está conosco. Grande Rony, hein? Trabalhei muito tempo com o Rony na Rádio Clube aqui de São Carlos. Um dos melhores na técnica que eu já trabalhei. Um abração, viu, Rony? O Marcos Rogério Antônio também mandando um abraço pro Jota. Rony! O Edson Massul. Obrigado. Também na nossa live mandando um abraço aqui a todos. Rapaziada, realmente aqui nos acompanhando nessa noite de quinta com o nosso J. Júnior. Ô, Dinho, manda bala aí, pode ficar à vontade, Dinho. O Jota, você citou, né, sobre o Pelé. Se eu não me engano, o jogo dos 50 anos do Pelé, acho que você fez também, né? Fiz, né? E o Pelé foi seu comentarista na Copa de 86? Exatamente. O Pelé fez parte da nossa equipe da Band da Copa de 86 lá no México, né? Pelé, Clodoaldo e Rivelino eram os nossos comentaristas na Copa de 86 lá no México, né? E toda vez que a gente ia para o centro de imprensa com um deles ou com todos eles, né? Que a gente saía do hotel e ia para lá, a gente chegava no centro de imprensa e ia para o nosso estúdio, né? Eles demoravam 1h30, porque tinha que dar autógrafo, tinha que tirar fotografia, tinha que dar beijo nesse, beijo naquele. Era um negócio realmente impressionante. O carinho dos mexicanos com os campeões do mundo de 70, né? É algo extraordinário, notável. E naquela Copa a gente pôde conferir de perto isso, realmente. Eu ia até pedir para você contar uma história referente a isso, né? Com certeza deve ter passado algum perrengue também, né? Porque para chegar com esses caras no estádio, ainda mais no México, né? Deveria ser muito difícil, vai ser muito complicado. Nós fomos para Guadalajara fazer um jogo e era o narrador, eu era o narrador, e o comentarista era o Edson Arantes do Nascimento, era o Pelé. Pelé ia com a melhor gente que o nosso comentarista, né, Rafa? Oi? É um pouquinho melhor que o nosso comentarista aqui da nossa rádio. Que isso. E o Pelé, a gente chegou, nós fomos com naquela Copa de 86, e depois também, em 90, o Luciano tinha feito lá um acordo lá com o comandante Rolim, né, da TAM, naquela época que era líder, né, para levar um jatinho para lá, para conduzir a gente para lá e para cá, para fazer os jogos, entendeu? E a gente foi de jatinho lá para Guadalajara, eu, Pelé e o Tete Alfonso, que era o nosso coordenador, o nosso anjo da guarda, fomos para lá e tal. Chegamos no aeroporto, tranquilo, vamos comer alguma coisa, vamos, meio escondido, porque senão o Pelé não saía de lá, né? Evidentemente, seria reconhecido. Chegamos no estacionamento do estádio,
carro ali, estacionou, bonitinho, e a gente tinha que andar ali uns 200 metros aproximadamente para chegar na cabine, né? Na nossa posição de transmissão. E quando a gente saiu do carro e começou a andar, 20 metros depois, quem disse que o Pelé conseguia dar um passo? Claro que não. Começou. Pelé, 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 chegou gente. Pelé, e o Pelé, ele sempre foi assim. Pelé pode ter 1000 defeitos, todos nós temos os nossos, todo mundo, ninguém é perfeito. Mas o Pelé, no atendimento aos fãs, fossem de que país fossem os fãs, ele sempre foi um gentleman, sempre foi um cara super atencioso, sempre atendeu muito bem, ele deixava tudo para poder atender os seus admiradores, né? E o Pelé parou ali, começou, autógrafo, outra foto, outro me dá um abraço, e o tempo passando, né? A gente tinha horário para transmissão, evidentemente. E eu estou ali, eu e o Tete, que nós vamos fazer, Tete? O Pelé vai atrasar, nós vamos atrasar. Aí o Tete Alfonso falou, olha, vai para a posição, vai lá, tem o pessoal no estúdio para participar da transmissão, né? Qualquer coisa, você bate um papo com os caras no estúdio e tal, faz abertura, aquela coisa toda. Que o Pelé chega lá, eu levo ele até lá, né? Fiz isso, fui para a posição, alô, Cidade do México, ok, tudo certo, tá? Quem está aí no estúdio? Fulano, beleza. Fizemos a abertura, que não era muito extensa, não era muito longa, e começou o jogo. E cadê o meu comentarista? Cadê o Pelé? Ele não aparecia para comentar, porque ele estava enrolado ainda lá com os fãs, né? O Pelé chegou com 10, 15 minutos de bola rolando. E mesmo assim, durante o jogo, né, o pessoal que estava ali em cima descia a escada ali, vinha e puxava ele pelo braço, assina aqui, assina ali. Quer dizer, ele não pôde nem prestar atenção no jogo. Essa é boa, né? Sensacional. Boa demais essa. Ô, Jota, você é um narrador que transmitiu, né, diversas modalidades esportivas. Recentemente a gente acompanhou muito você, acompanha ainda no vôlei, né? Como que é narrar o vôlei e que história que você tem curiosa também sobre as transmissões aí do voleibol? O voleibol, quando o Luciano montou lá o projeto Show do Esporte, o Luciano fez como faziam e fazem os americanos. Então você tem o narrador para determinada modalidade, ok? E você tem sempre ao seu lado, um especialista daquela modalidade. Pode ter sido um ex-jogador, pode ter sido um ex-técnico, entendeu? Um dirigente. Sempre foi assim. E isso nos salvava muito, porque no voleibol, por exemplo, que eu tinha transmitido um joguinho ou outro num torneio intercolegial de Americana pela Rádio Clube, aquela coisa, né, de improviso, transmite um pouco aí até começar lá e tal. Eu não tinha intimidade com o voleibol, né? E eu comecei a estudar e comecei a aprender, e foi com o professor Paulo Russo, querido professor Paulo Russo, que era o comentarista do vôlei na Bandeirantes, né? Ex-treinador, ex-jogador, consagradíssimo, né? E o Paulo Russo foi quem nos deu, assim, toda aquela, né? Mas o batismo mesmo que eu tive foi nesse Pan-Americano de Caracas, que eu fui lá para fazer pela Rádio Bandeirantes e alguma coisa pela TV Bandeirantes, se fosse necessário, né? E nesse Pan-Americano de Caracas, eu precisei fazer ali vários jogos de vôlei, né? Onde o Brasil, por sinal, foi brilhante, foi espetacular. Então, ali mesmo é que eu tive meu batismo de transmitir voleibol. E tinha ao meu lado, na época, ainda não era o professor Paulo Russo, eu tinha o Álvaro José, o Alvinho, né, que é uma enciclopédia dos esportes olímpicos, né? Então, aprendi muito também com o Alvinho, entendeu? E foi isso, cara. E fui com a cara e com a coragem, entendeu? Recebendo as lições, prestando muita atenção, né? A gente ia assistir a treinos da seleção brasileira para poder se inteirar um pouco mais, né? Das jogadas, da tática. Foi assim, viu, Rafa? Foi. Não sei como é que saiu a coisa lá, mas eu topei a parada. Foi ótimo. Bacana demais.
O pessoal da nossa live aqui, deixa eu ver quem tá conosco aqui. O Sérgio Antônio, o Serjão tá conosco, mandando uma boa noite para todos aqui. A Elaine Cardoso Natal, filha do nosso saudoso Cardoso Natal, tá conosco também. Beijão para você, viu, Elaine? Para todo mundo aí. Saudade de vocês aí, principalmente do mestre, né? Renato Natella também tá conosco, treinador de futsal. E a Laine Vicente, a rapaziada lá em Santa Adélia, minha Santa Adélia. Quando você for lá pro lado de Rio Preto, Jotinha, antes de chegar em Catanduva, do lado direito, Trevinho ali antes de Pindorama, tem Santa Adélia, a região metropolitana de Santa Adélia, fica Catanduva, mais ou menos. Então, eu conheço. Conhece lá? Eu tenho um amigo, né, que agora está aposentado, promotor de justiça, doutor Antônio Marcos Busitano de Almeida Prado, que mora aqui em Americana, é nosso amigo aqui, que foi promotor lá em Santa Adélia. Então eu passei a conhecer Santa Adélia através do nosso querido doutor Busitano. Pô, sensacional! Poxa, a minha Santa Adélia, minha família é de lá, de Fernando Pressa, ali vizinho também, a Santa Adélia. Pô, sensacional! E nem combinamos essa, eu nem sabia, hein? Essa eu não sabia de verdade, viu? Essa não foi combinada, não. Nenhuma, evidentemente, foi combinada. Estou perturbando só o Jota aí. Ricardo Freitas está conosco também, foi goleiro dos bons também aí. O menino está com a gente aqui também na nossa live. Ô, Rova, para você, meu querido, bola para você aí com o Jota. Vamos lá. Ô, Jota, você acabou de falar que o Pelé, Rivelino, todos esses craques aí da nossa seleção brasileira tinham a humildade de dar autógrafo, falar com todo mundo. E hoje em dia, o jogador faz 2, 3 golzinhos, tem 3, 4 assessores, você não consegue chegar perto, é uma marra toda. Como que você vê esse futebol moderno que existe hoje em dia? Eu entendo as mudanças e as transformações do mundo, viu, Rovanir? E no mundo do futebol não é diferente. Eu entendo isso, eu compreendo perfeitamente. Nada estaria hoje como esteve lá em 1940, 1950, tudo muda, né? Às vezes para melhor, às vezes para pior. Evidentemente, nenhuma mudança quer dizer que seja boa. Às vezes a mudança não é legal, né? Eu só tenho a lamentar. Porque você vai aos estádios hoje, né, às arenas aí, aos estádios, e você vê muitas vezes, antes e depois dos jogos, a angústia de torcedores que não conseguem chegar perto dos seus ídolos. A angústia, você vê no semblante do torcedor a frustração, a decepção. Quer dizer, ele vai voltar para casa e vai dizer, olha, eu não consegui nem chegar perto do meu ídolo, não deixaram, entendeu? Então eu vejo assim, é uma pena, né? Porque eu entendo que há um excesso. Você pode proteger os craques, não há problema nenhum nisso, né? Você pode proteger, você pode ter um trabalho que não imponha nenhum tipo de risco a nenhum grande atleta do futebol. Claro que pode. Mas você não pode também ser tão rígido e tão ríspido. E muitas vezes isso nem parte do assessor de imprensa, nem do diretor, às vezes é o próprio jogador mesmo. Ou por timidez, ou por empáfia, sei lá, cada um tem a sua personalidade, né? Mas eu vejo com uma tristeza, porque volto a colocar o que eu disse agora há pouco. O que você vê no semblante de torcedores frustrados ali na saída dos jogadores, ou na entrada dos jogadores depois do jogo ou antes do jogo, é algo muito triste. É algo que você diz assim, puxa vida, não custava nada a este jogador, aquele jogador, um aceno, um sorriso, tudo bem, como vai? Não custaria nada, né? É uma relação de fã com o ídolo, algo perfeitamente natural e humano, né? E ainda digo mais, né, Jotinha? Depois que surgiram essas arenas, o povo mesmo está cada vez mais longe do estádio. Porque você vendeu um ingresso, vamos supor, no Corinthians e Santo André, R$150, R$200. Como é que o povão vai conseguir chegar a um estádio e acompanhar seu time de perto, né, Jota? Está muito complicado esse novo futebol, né? Sendo cliente ao invés de torcedor, né? Está muito complicado. E além dos preços, né, Rovanir, além dos preços,
Tá bom, você vai com o carro então para assistir o jogo lá. Eu vou com o meu carro hoje e tal. Você tem o preço do ingresso nessa altitude que você colocou aí. Aí você vai pagar o estacionamento R$ 90, R$ 100, R$ 80. Aí você vai para dentro da arena, você vai comer um saquinho de pipoca, é R$ 25. Então você vai somando tudo isso e você vai desencantando o torcedor, né, de comparecer. Primeiro que quem tem dinheiro, né, não joga dinheiro fora, não vai querer pagar essa exorbitância toda para um espetáculo de futebol. E ele não vai sozinho, vai levar o filho, vai levar sei lá quem, é muito complicado. E outra coisa também, a acessibilidade dos torcedores que você citou aí agora, que não tem essa condição de ir com o carro, de pagar R$ 90 de estacionamento, de comer alguma coisa lá dentro. Os mais humildes, os mais simples, que não tem nem como chegar perto do ônibus. Não tem nem como chegar e botar a mão no ônibus do time do coração dele, né? Porque aí ele tá sujeito a levar um tranco, a apanhar, sei lá o quê. É uma pena, viu? Essas mudanças, essas transformações é que eu não gosto e não aprovo. Incomoda bastante a gente também, sempre que a gente vai nos jogos, principalmente na capital, né? Os jogos que a gente fez, principalmente esse ano, a gente debateu muito isso também, viu, Jota? Até nas aberturas das nossas transmissões, falando disso, nos intervalos aí, ressaltando tudo isso, porque realmente a gente fica muito triste de ver uma forma aí de segmentar o esporte, né? E a gente não gosta. O esporte foi feito para unir todo mundo, né? A gente tem a visão lá do Barão de Coubertin, então, né, tudo que a gente aprendeu com os Jogos Olímpicos, com a história aí dos esportes, a gente fica realmente aí entristecido de ver algumas coisas tomando esse rumo. Na nossa live aqui também, o Vitor Martins, mandando um abraço aqui para o Jotinha, e o Carlinhos Oliveira, que trabalhou com o Rodrigo, com o seu filho, Jota. Ele mandou aqui pra gente, ó, o Carlinhos, ó, tá te mandando um abraço. E disse assim, ó, o professor Júlio Mazei, que o J. Júnior mencionou aí, se formou em Educação Física aqui na nossa Escola de Educação Física da FESC, em São Carlos. Grande Júlio Mazei aqui. Exatamente. E o Carlinhos Oliveira, que trabalhou junto. É verdade, né, Jota? É verdade. O Vitor, Carlinhos, muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo, viu? Professor Júlio Mazei, eu ouvi algumas vezes dele falar de São Carlos e dessa faculdade onde ele se formou. O professor Júlio Mazei também tinha um carinho muito grande pela cidade de São Carlos. Que bacana, sensacional. O Carlinhos é jornalista, trabalhou com o Rodrigo, seu filho. Diz que pra gente mandar um abraço aqui pro Renato Chimirri, grande Renato do São Carlos em Rede hoje. Ô, Chimirri, palmeirense. Palmeirense, exatamente. Seu amigo, Jota. Ô, meu amigo do Rodrigo. O Dalton Soares e o Ronaldo Schiavone. Diz que era a turma aqui sensacional nos tempos do Rodrigo aqui em São Carlos. O Dalton, se eu não me engano, está na Bahia, hein? Eu acho que o Dalton está lá na Bahia agora, na Globo Bahia, lá. O grande Dalton, que há muito tempo eu não vejo também. Cada um seguiu um rumo aí, né, Jota? O Rodrigo hoje, ele está onde, Jota? Tá no SBT? É. No SBT. O Rodrigo está no SBT, no Conexão Repórter, né, na equipe do Roberto Cabrini. Muito legal, bacana. Benê Cesarani, grande Benê, pô, torcedor mais ilustre lá de Pindorama, viu, Jotinha? O Benê é o rei de Pindorama lá vizinho de Santa Adélia e não perde um jogo do São Carlos, tá sempre com a gente aqui no estádio, aqui em São Carlos, e acompanhando as nossas transmissões também, te mandando um abraço. Boa, Benê! Ô, Dinho, você, meu querido. O Jotinha, o Benê é daqueles torcedores que a língua dele começa em Santa Adélia e termina em Pindorama, para você ter uma ideia. Já entendi. Boa. Ô, Jota, no ano acho que de 89, você comentou que teve para ir para a Globo, né? Você teve quase para ir para a Globo para fazer a Fórmula 1.
Então, os títulos do Senna seria você que transmitiria? Pois é, cara. Então, em 89, a TV Globo saiu da TV Globo o narrador, o grande narrador, meu grande amigo, Luiz Alfredo. Luiz Alfredo estava indo para o SBT, por isso que abriu essa vaga, entendeu? E o Galvão já tinha engatilhado aquele projeto da OM lá em Curitiba, né? Mas era para não, é mais para frente e tal. E ele guardava aquilo até com muito sigilo, lógico, porque era um projeto que ele tinha, juntamente lá com a família Martinez, né, para a implantação do esporte lá nessa televisão em Curitiba, né? Então o Galvão me disse, na época o Galvão foi também em 89, foi o cara que me puxou pela mão, né? Falou, vamos lá, cara, vamos lá, o Luiz Alfredo está saindo e você vai entrar no lugar dele e tal, você vai estrear no Grande Prêmio da Alemanha, não sei que dia lá e tal, vamos lá, vamos acertar isso aí e tal, vamos. E eu fui lá para o Rio de Janeiro conversar com a direção, né? Levado, inclusive, pelo Galvão, claro. E me lembro até que eu encontrei ali, logo na entrada ali do Jardim Botânico, com um que estava chegando também na TV Globo, que era o Faustão, né? O Fausto Silva também estava chegando, lá em 89. E o Faustão era nosso amigo de viagens aqui pelo interior, né? Ele primeiro trabalhando pelo Estadão e depois trabalhando pelas rádios, né? Como repórter. Então a gente também tinha um bom relacionamento e tal. E o Faustão também botando fogo na coisa, né? Não, vem para cá, garoto, vem para cá, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas aí foi aquilo que eu expliquei antes, logo no início do nosso papo, né? Eu estava muito bem na Bandeirantes, estava muito bem acolhido lá pela Bandeirantes, né? Eu tinha alguns deveres e obrigações em relação ao Luciano, né? E eu tinha aquela coisa que me incomodava, né? Eu não posso deixar o Luciano na mão, né? Não vou deixar meu amigo na mão e tal. Até porque na Bandeirantes também havia alguns projetos para mim na extensão do show do esporte, né? Aquilo estava pesando. E pesou mais ainda quando eu soube que eu teria que ir trabalhar no Rio de Janeiro, como locutor da TV Globo no Rio de Janeiro, né? E aí foi a gota d'água. Eu falei, não, no Rio de Janeiro eu não vou. Até tentei, né? Não dá para ficar em São Paulo e tal. Não, é Rio de Janeiro. Tudo isso, então, contribuiu para que eu dissesse não. Depois, em 94, eu recebi um outro convite, aí de São Paulo, da Globo São Paulo, 94, mas aí faltavam 2 meses para a Copa do Mundo, daquele ano de 94. Eu já estava até credenciado pela TV Bandeirantes para a Copa do Mundo de 94. E aí, então, eu achei que não era ético, né? Não era legal eu falar para a Bandeirantes, está aqui minha credencial, não vou mais com vocês e vou com a concorrente. E acabei também não aceitando. Muito legal. Quem mais na nossa live aqui? Edevaldo De Vito, o Edilson Rodrigues também na nossa live, o Vitor Martins, grande Vitão, hein? Tá conosco aí também mais uma. O Benê, que eu já disse aqui, o Benê, o rei de Pindorama. O Renato, o filho dele, é o príncipe. Quando o Benê bater as botas, a gente brinca com ele que o Renato assume o posto lá. Mas vai demorar, viu, Benê? Fica tranquilo, viu? Tá longe ainda. Ô, Jota, nessas viagens, né? Tem muita gente para ele incomodar ainda. Pois não, Jota. Deixa eu mandar aqui um beijo carinhoso para a família do nosso já saudoso Cardoso Natal, para a Elaine, né, para toda a família, porque eu fiquei sabendo hoje com você, quando nós conversamos por volta das 6 horas da tarde, do falecimento do Cardoso Natal, né? Grande profissional, um grande nome do rádio, né? Narrador, e com quem eu tive vários contatos. Naquelas minhas idas aí a São Carlos, né, para os troféus, para transmissões, estava sempre conversando com o Cardoso e fiquei realmente muito triste. Então eu quero mandar aqui um abraço de muita solidariedade, de muita força, né, para a Elaine e para a família do Cardoso. Que bacana, Jota, que bacana. O Cardoso foi quem me deu a primeira oportunidade no rádio em 2005 e me sustentou ali no começo da minha carreira, realmente, ali como repórter, e confiou em mim, realmente. E eu tenho muita saudade, eu até me emociono quando
Quando a gente relembra, dá uma saudade boa, né? De que a gente gosta realmente, queria que tivesse aqui ainda. Obrigado, viu, Jotinha? Obrigado por você lembrar do Cardoso aí, com esse carinho todo aí, que eu sei que você tinha com ele, sempre que se encontravam aqui no estádio do Luizão. Algumas vezes eu fui testemunha desse carinho, inclusive. Obrigado. Um abração aqui também para o Rogério Silvério, para a Paula Vieira também está conosco aqui na nossa live. Eu vi Edevaldo De Vita que o Vardão falhou hoje, hein? Vou cobrar o Vardão. O Edevaldo que jogou no Corinthians, o Jotinha, daqui de São Carlos também, o zagueiro. O zagueiro Edivaldo, vou transmitir jogos dele. Opa! Um abraço, Edivaldo! Muito bom. Jotinha, eu ia te perguntar dessas viagens, né? A gente que sai toda hora, todo final de semana, a gente não vive das transmissões, né? Do rádio aqui na nossa cidade, cada um tem o seu outro emprego, mas à noite, que a gente está livre nas quartas-feiras, quando há oportunidade aqui na cidade, ou nos finais de semana a gente vai para os estádios aí sim, para fazer as transmissões. E a gente fica muito tempo fora aí, longe da família às vezes, né? E queria saber de você se foi realmente essa a maior dificuldade na sua carreira, ter que ficar ausente aí, você por muito mais tempo, né? A gente sai de manhã, volta à noite e os filhos já sentem um pouquinho. Como é que foi essa relação com as viagens, principalmente para você, Jota? Muito difícil, viu, Rafa? Muito difícil, muito. Nossa, principalmente no começo, né? Principalmente no começo, nas primeiras viagens internacionais, então, era uma tortura, sabe? Chegava a dar pânico. Foi algo que realmente me afetou, entendeu? E quando eu fui para Bandeirantes, em janeiro de 81, Rádio e TV Bandeirantes, mas era só rádio no início, eu fiz 2 temporadas de Fórmula 1, né? A gente viajava, ia para os locais das corridas, éramos eu e Oscar Ulisses, uma corrida um, uma corrida outro, e o Edgar Melo Filho era o nosso comentarista, né? O Edgar ia em todas e a gente se revezava. Então foi uma loucura. Eu me lembro que eu emendei em 82 2 corridas de Fórmula 1, Detroit nos Estados Unidos e Montreal, lá em Notre Dame, e fui para o aeroporto, peguei o avião e fui para a Copa da Espanha, para trabalhar na Copa da Espanha. Nossa, foram 40, 50 dias, e ali então foi algo realmente... É muito difícil. É muito difícil. Até aquele que não é tão sensível assim, fica longe dos queridos, sofre, né? Imagine quem é sensível, quem é pé vermelho, que nem nós. Eu sofri muito, viu, Rafa? Eu sofro ainda, viu, Jota? Mesmo nesses curtos períodos, né? Vamos dizer assim, menores, né? Que a gente fica longe aqui. Mas eu tenho um menino de 2 anos, né? Uma menina de 6, o Miguel e a Gabi, a Gabriela. E são apegados, né? E é muito bom essa fase, eu acho que é a melhor que tem. E a gente... Um dia que a gente fica longe um pouquinho mais assim, a gente sente bastante, realmente. Um beijo para eles, um beijo para eles e curta muito mesmo. É muito legal isso. Obrigado, será dado. Então não escuta aqui. Estão com o celular aqui ouvindo para lá e para cá. Adoram, né? Daqui a pouquinho eles aparecem no finalzinho aqui. Eles costumam aparecer nas nossas lives também, viu, Jati? Opa, que bacana. A gente está em casa aqui nesse período de quarentena, improvisamos o estúdio e vamos embora assim, né? Vamos nessa. Ô, Rova, fica à vontade aí com o Jota, meu amigo. Vamos lá. Jota, e o nosso interior de São Paulo, hein? Já teve tantos times, tantos esquadrões que marcaram época. Como que você vê hoje o futebol do interior sendo engolido por essa globalização? Hoje a molecada, 7, 8 anos, usa a camisa do Barcelona, do Manchester, mas não usa uma camisa do 15 de Jaú, do 15 de Piracicaba, da Ferroviária, do Grêmio São Carnense, do São Carlos, do Rio Branco, da Americana. Como que nós vamos mudar essa situação com essa globalização? Na nossa época, jogo ao vivo, eu falo aqui, a molecada não acredita. Jogo ao vivo do Campeonato Paulista era só a final, né? Não tinha jogo ao vivo todo domingo, não. A gente tinha que esperar até meia-noite. Teve um ano que o Fará, eu não lembro o ano, que o Fará fez uma lei lá que o VT só poderia ser depois da meia-noite. A gente tinha que ficar esperando dar um horário para a gente assistir o VT, Jotinha. Exatamente, foi mesmo, é verdade. É uma constatação melancólica, né, Rovanir? É melancólica, né? E isso não é agora, quer dizer, não é em 2020 que a gente está tendo essa constatação, né? Isso já vem de muito tempo, né?
O que eu acho, e não é uma crítica, mas não é nada assim agressiva, não é nada muito contundente. Eu acho que o futebol do interior, as equipes do interior, que lá nos anos 60, nos anos 70, ainda ombreavam com as grandes equipes, revelavam grandes jogadores, eles não acompanharam essas mudanças todas, entendeu? Não estiveram atentos a essas mudanças e, de repente, entrar nesse ritmo de profissionalização, né? Por quê? Porque os nossos times do interior sempre tiveram o quê? Dirigentes não remunerados, dirigentes amadores, torcedores, na verdade. Com o São Carlos, com o Rio Branco, com a Ferroviária lá atrás, com todo mundo era assim, né? Então, era aquela coisa de, tá faltando R$ 1.000 para pagar o jogo de camisa que foi lavado e tal. O cara tirava do bolso e pagava. E não entenderam que a médio prazo ou a longo prazo isso não ia funcionar mais. Isso não ia mais acontecer. Quando veio a Lei Pelé é muito criticada, a Lei Pelé tem coisas realmente que não são nada legais, né? Mas a Lei Pelé dava aos clubes a possibilidade de modernização e de atualização, que foi onde os empresários entraram e tiraram proveito disso. Se os empresários fizeram isso e tiraram proveito, por que os clubes não poderiam fazer também? A Lei Pelé dá essa abertura e dava essa abertura para os clubes do nosso interior. Mas sabe como é que é? Nós, brasileiros, não, essa lei não vai pegar, fica tranquilo. Não, ano que vem a gente monta outro time e vai disputar o campeonato. Se faltar, o nosso coronel ali arruma dinheiro, o outro empresário também arruma, né? Os clubes não acompanharam a modernização e a evolução dos negócios do futebol. Você vê que agora, se não virar SA, morre. Vem a Ferroviária. A Ferroviária está muito forte nos últimos tempos. Por quê? A Ferroviária é uma SA, é uma sociedade anônima. E outros clubes também estão aderindo. Porque se não for assim, morre, como morreu aqui o União São João aqui em Araras, como está estrebuchando aqui o nosso Rio Branco, União Barbarense, acho que o São Carlos também se encaixa nisso. Sim. Eu vejo assim, infelizmente, viu, Rovani? Muito bem, muito bem. Pessoal na nossa live aqui, o Viola Brau tá na nossa live. A Elaine mandou aqui, pro Jotinha, Muito obrigado, Jota, pelo carinho. Meu paizinho faz muita falta e faz mesmo, viu, Elaine? Mandou aqui para você, Jota. Quem mais aqui? Beijo para a família, viu, Elaine? Força para vocês aí. Matheus Penteado, Gabriela Garcia, boa noite. Manda um abraço pro Jota. Sou muito fã da Gabriela Garcia, Jotinha. Gabriela Garcia, muito obrigado, Gabi. Obrigado mesmo. O Antônio Aparecido Antônio, que é o único cidadão que tem 2 Antônios no nome. Nosso querido Flecha também está conosco. E o Gustavo Rodrigues também aqui na nossa live. Mais alguma aí, Dinho e Rovanir? Mas eu vou mandar minha última, depois eu encerro, tá? Ô, Jota, acho que já se foram mais de 50 anos de carreira, né? 51. 51. O que o Jota de hoje falaria para aquele Jota que começou lá em 1969, 70? 69. O que eu falaria para ele? Olha, o querido Edinho, como eu só tenho que agradecer por esses 51 anos de profissão, né? Jornal, rádio, televisão, só tenho que agradecer a todos que me ajudaram, a todas as portas que foram abertas, algumas que foram fechadas, mas que me fizeram aprender, né? Que o mundo não é só de portas abertas para todos. As portas se fecham também. E que quando as portas se fecham, você não tem que abaixar a cabeça, chorar e ficar num cantinho ali, pedindo para morrer. Absolutamente. Sempre há um novo dia, sempre o sol vai nascer. E a gente sempre vai despertar com esperança no coração. Então, como eu só tenho que agradecer,
o Edinho, eu diria para aquele cara que começou lá aos 20 anos de idade, em 1969, parabéns, você acertou, você tomou o caminho certo. Era isso mesmo que você tinha que fazer. Que legal, que legal. Ô, Jota, tem uma pessoa aqui em casa, a Bianca, minha esposa, ela é psicóloga. Ela veio aqui me falar, assim, ela ouviu a pergunta que eu te fiz, ela veio aqui me falar que eu fiz uma pergunta de psicólogo para você. Opa, Bianca! Obrigado, Bianca, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho aí, viu? Tá vendo, Edinho? Tá vendo? Olha, eu não sei como é que eu viveria se eu fosse casado com uma psicóloga, viu? Eu também não sei como eu estou vivendo, Jota. Um beijo para a Bianca e para a família toda. Muito bem, que noite sensacional. O Fernando tá mandando aqui pra gente, Fernando Silva, ó, boa noite, lembro do prêmio Antena Esportiva da Rádio Progresso. Eu fui no Diocesano assistir e vi o Jota de perto, faz tempo, tá mandando aqui o Fernando Silva. E o Reginaldo Leite também, ligadinho conosco, mandando uma boa noite aqui pro Jota e pra todos. Ô, Rova, mais alguma? Rafa. Oi, pois não. Não, a sua produtora apareceu aí. Aqui, Olha lá, apareceu de novo ali a sua produtora lá. Tá Olha aqui, ó, a Gabi tá aqui, ó, o Jota te beijo, vendo. querida. Beijo pra você. Beijo, manda um beijo pro Jota. Aí. Vem cá, deixa eu pôr. Coisa linda. Tá, agora veio os dois já aqui. Vamos pôr aqui. Vem cá, Miguel, sobe aqui no colinho do pai. Põe o produtor aí também. Aqui tem produtor aqui, a equipe toda hoje, ó. Fala oi pro Jota. Que beleza. Oi, tudo bem? Parabéns pela família, Rafa. Que coisa linda. Obrigado. São joias preciosas, amigo. Obrigado, viu, Jota? Ah, esse aqui gosta, viu? Esse aqui fala que vai pegar o microfone, vai fazer a live e fala, papai, você pode brincar no quarto que eu te chamo no final. É o sangue, falando mais alto. É verdade. Super legal. Dá um tchau? Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, queridos. Muito bem. Tá aí, então. Boa noite. Ô, Rova, vou começar com você, então, pra gente se despedir do Jota aí já. Deixar você à vontade aí, meu amigo. De narrador pra narrador aí. Obrigado, viu, Rova? Mais uma nossa aí. Valeu, Rafa. Obrigado. Foi uma alegria. Vou fazer a última pergunta aí para o Jota, que nesse período aqui, né, terrível que estamos vivendo, você que estava numa rotina de jogos, quarta, domingo, como que está sendo agora essa parada aí, de repente? E o que você acha que vai acontecer com o futebol brasileiro? Porque estão tentando aí voltar, eu acho que não tem condição de voltar. Os estaduais aí com 6 rodadas para serem finalizadas, mais o Brasileirão. O que você acha disso tudo aí? Será que tem condição de terminar o estadual? Cancela o estadual, começa o brasileiro? Como que você vê toda essa situação aí, essa pandemia, Jotinha? O Rovani, é aquela chamada sinuca de bico para os dirigentes do futebol, né? Não só futebol brasileiro, mas para o futebol mundial, né? A gente sabe como é que está a situação em todo o mundo, né, em relação a quando voltar e como voltar. E aqui, como nós estamos sendo aí um dos últimos países, né, no contágio, e o pico ainda está um pouquinho distante, fica mais difícil ainda, né? Você vê, por exemplo, agora, a CBF está esperando um relatório, né, de 120 médicos, de sanitaristas e tal, para eles dizerem o seguinte: podemos voltar com o futebol sem torcida no final de maio ou não? Está esperando esse relatório, que deve sair agora segunda ou terça-feira. Agora, por outro lado, a Associação dos Jogadores de Futebol Profissional aqui do Brasil, a associação já está se manifestando. Os jogadores já estão se manifestando. Ah, tá bom, não vai ter torcida, ok, mas e nós? Nós vamos fazer um jogo de futebol onde há contato físico, futebol tem contato físico, tem o vestiário, tem o ônibus, tem tudo isso. E aí nós vamos chegar em casa, os jogadores dizendo, né? Nós vamos chegar em casa com as nossas crianças, de repente com as nossas mães, com sogras. Como é que fica a nossa condição, né,
de ser humano nessa parada toda aí. Então, o fator que está, acho que, mais complicando mesmo para a CBF, para as federações, é essa manifestação agora dos atletas. Atletas, treinadores, preparadores físicos, todos eles. Porque, então, você vai poupar o torcedor, tá bom, não vamos ter público no estádio, mas você vai colocar em risco todos os envolvidos ali dentro do campo. E o pessoal de retaguarda também, né? O pessoal dos clubes, que trabalha na retaguarda, o pessoal das federações, da confederação. Eu queria ser muito otimista, viu, Rovanir? Eu queria ser muito otimista e dizer assim, ó, segunda quinzena de maio nós vamos ter a bola rolando. Mas eu estou vendo como muito difícil que nós tenhamos agora, nesse mês de maio, a volta do futebol. Eu vou ser otimista em relação a dizer que talvez, agosto a bola role. Agosto. Também acho. Que aí nós já teremos, né, o declínio da curva lá, do contágio, da contaminação, e aí então poderemos ter um quadro diferente. Agora, como é que vai ser o paulista? Como é que vai ser o brasileiro? Não sei, e nem eles sabem. É uma coisa que realmente não dá para cravar. Muito difícil, né, Jota? Eu quero agradecer. Para mim foi uma honra participar dessa live com você. Espero que você volte aqui em casa, que nem eu brinco, o mais breve possível com as narrações, né, sempre de terça, quarta, sábado, domingo, que isso tudo possa passar e a gente possa voltar aí um dia a fazer uma nova live e voltar a debater um pouquinho de futebol. Foi uma alegria, para mim foi uma honra, Jotinha. Muito obrigado, Rovanir. Muito obrigado, Edinho, também. Rafa, que momento gostoso esse nosso papo, a descontração, a nossa amizade, o nosso relacionamento e a nossa participação, né, com todos aqueles que estão aí mandando mensagens, que estão curtindo. É muito legal isso. E nesse tempo de distanciamento social, da parada do futebol, da parada dos esportes, a única maneira que a gente tem de manter contato com o torcedor, com aquele que gosta, com os profissionais do futebol, é exatamente com esse trabalho que vocês estão fazendo. É um trabalho fantástico, excepcional, e é o futuro já da comunicação. É isso que vocês estão empreendendo agora. Obrigado, Jota. Porra, a gente fica realmente muito feliz. Uma live sensacional hoje com a sua participação, com o nosso bate-papo descontraído. É assim que a gente gosta realmente de fazer as nossas transmissões também. Sempre na hora da seriedade, né? A gente ser evidentemente sério, mas também levando um pouco de descontração, que eu acho que é o papel também nosso aí na comunicação. Odinho, fica à vontade aí para despedir do Jota também. Bom, Jota, quero agradecer a sua disponibilidade aí, né? Principalmente sua generosidade de nos atender aí, né? E citar que não é por acaso, né? Que já passaram mais de 50 anos de carreira aí, né? Além da sua competência, que não precisa nem ser mencionado aí, essas outras características suas aí, tá? Então, meu muito obrigado mesmo, de coração, tá? Pode ter certeza que o Ednelson de amanhã vai cobrar muito o Ednelson de hoje, falando assim, ó, seja melhor, porque o cara de ontem entrevistou o Jota Júnior. Obrigado, Jota. Um abraço. Bondade sua, Ednelson, bondade. Muito obrigado, querido, muito obrigado mesmo. E que a gente possa, né, quando nós ultrapassarmos aí esse momento, né, que a gente possa ser realmente diferente. E diferente para melhor, é claro, diferente para melhor, evidentemente, né? Porque nós estamos recebendo aí uma pausa nas nossas vidas para reflexão, né? Para a gente ir para dentro da gente, para a gente falar, puxa vida, como é que eu estou sendo, né? No dia a dia, na correria, no cotidiano, a gente faz coisas que agora a gente fala, puxa vida, como é que eu podia agir daquela maneira? Eu estava errado, não era para ser assim, não devia ser assim, né? Então, a gente tem neste momento para nós, o mundo está tendo um momento para ele, né? Eu acho que é momento mesmo da gente refletir. As lições estão aí. E vamos, então, prestar muita atenção nas lições e vamos aprender. Porque senão o mundo não melhora, né? E nós queremos um mundo melhor. Com certeza.
Sem dúvida. Para fechar o pessoal da live, o Rogério Silvério. Manda um abraço pro Jota. Rogério aqui de Franca. É um grande privilégio ter essa oportunidade de ouvir essa lição de humildade. Parabéns para vocês, todos envolvidos nessa live. Também a Bianca Gelorenço, a esposa do nosso Ednelson. Boa noite, meninos. Obrigada, Jota, pelo carinho, parabéns pela live, pela simpatia. E quanto ao Ednelson, coloquei ele sim um pouquinho nos trilhos, viu, Jota? Quase que ele pegou. Ednelson, parabéns, Bianca. Eu sei que não foi fácil, mas parabéns. Conseguiu. Jota, mais uma vez agradecer por tudo, pela simpatia, pela atenção conosco, pela humildade, lógico, né? E agradecer também ao Sport TV, leva um abraço a todos do Sport TV por liberar você aí pra gente aí também, nessa live de hoje. Pode ter certeza que a gente vai estar cada vez mais conectado com você aí. Sempre que a gente ligar aqui na nossa sala, aqui, o Miguel e a Gabi já vão ficar ligadinhos ainda mais aqui, por saber que o papai deles teve a oportunidade e o prazer de falar com você. A gente se encontra, às vezes, né, muito rápido pelos estádios. Mal a gente tem tempo assim, de se cumprimentar, porque a gente está sempre correndo, né? A última vez acho que foi Palmeiras e Ferroviária, né, esse ano, lá no Allianz Parque, nós tivemos esse jogo aí também. Exatamente, foi mesmo. Foi nesse aí, né, Jotinho? E só te agradecer mais uma vez, do fundo do coração, muito obrigado, e foi um prazer mesmo inenarrável hoje aqui com você na nossa live. Eu que agradeço, parabéns aí para a Rádio Rock Esportiva, parabéns para vocês, que vocês sigam com esse trabalho, né? E você viu a repercussão toda aí. Quando vem a resposta do público, é que a gente, né, se sente lá em cima e motivado. E com essa resposta que vocês têm recebido, né, e hoje, no caso também, olha que motivação maior ainda vocês têm para continuar esse trabalho. Brincando na hora de brincar, seriedade na hora da seriedade, né? Esse tempero legal que é necessário. Nós estamos vivendo um momento tão de pânico, de tensão, de depressão, que a gente não pode deixar de brincar e de descontrair, não. Não é para todo mundo ficar de cara amarrada, de cara feia, chorando. Problemas todos nós temos, cada um, né, na sua gradualidade. Mas a gente tem que viver a vida do jeito que ela está se nos apresentando. Então, alegria mesmo nas horas tristes. Grande beijo para todo mundo. Boa noite. Obrigado, Jota. Beijão pra você. Boa noite. Tava desligado, rapaz. Deixei desligado o microfone. Achei que tava ligado. O Cardoso já falava pra mim, se não ligar, não fala. Né? Ô, Cardozinho. Beijão, Jota. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí em mais uma live Rádio Rock Esportiva, com os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Hoje uma live simultânea aí com Onda Esportiva, com o São Carlos em Rede, do Renato Chimir. Um abração para ele. Também com o pessoal da Simbrala Eventos também, que firmou parceria conosco aí também. Vai seguir com a gente aí também, quando voltarmos aí às nossas transmissões esportivas. Gente, obrigado a todos, boa noite, fiquem todos com Deus e a gente volta a se falar no próximo domingo. Próximo domingo, com Celso Zelt, será o nosso convidado aí na nossa live, domingo 20h15, aqui mesmo, facebook.com/Rock Esportiva. Obrigado a todos, boa noite e até lá! Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Tudo de bom aí para vocês. Valeu, Jota. Abraço, até mais.